capítulo de número 18, nós faremos a leitura dos versículos de 23 a 35. O livro de Mateus, o Evangelho como escreveu Mateus, a partir do capítulo 18, versículo de número 23 a 35. E de fato essa canção que acabamos de cantar, ela seja uma realidade em nossas vidas, porque o assunto desta manhã precisa necessariamente começar em cada um de nós. A palavra de Deus nos diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que o pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Essa é a palavra do Senhor, e nós, meu Deus, queremos pedir a tua graça nesta manhã, para que a resolução, meu Deus, deste dia, de fato ela fale profundamente aos nossos corações. Meu Deus, a mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração, certamente, meu Deus, não é uma mensagem fácil de ser ouvida. Pode ser, meu Deus, que seja também difícil de ser praticada. Mas eu creio, meu Pai, que o Senhor quer falar aos nossos corações sobre esse assunto. E nós estamos aqui porque queremos te ouvir e queremos, meu Deus, te obedecer. Portanto, meu Deus, a nossa oração com súplica no nome de Jesus. Amém. Por favor, meus irmãos, se assentem. Resoluções para toda a vida. Eu decido perdoar. É a resolução desta manhã. E certamente as resoluções elas são para toda a vida. De fato, elas não podem ser apenas para hoje, não podem ser apenas para amanhã. Todos nós que queremos melhorar como pessoas, todos nós que queremos melhorar como crentes, e é por isso que nós estamos na casa do Senhor nessa manhã, devemos fazer de tempos em tempos balanços, devemos fazer de tempos em tempos uma avaliação sobre nossa vida. E nesse balanço certamente encontraremos não somente uma, mas nós encontraremos algumas coisas a serem mudadas, algumas coisas que nós devemos mudar. E para que qualquer mudança em nossa vida possa acontecer, nós precisamos tomar uma decisão. E não é uma decisão qualquer, meus irmãos. Precisamos tomar uma firme decisão. Porque se não decidirmos mudar, tudo ficará igual. Nada vai mudar. Eu sei que parece redundante, eu sei, mas às vezes o óbvio para nós se torna algo muito difícil de se compreender, mas é a realidade. Se nós não decidirmos firmemente mudar, tudo continuará igual. E, meus irmãos, por que é tão necessário decidirmos perdoar? Por que é tão relevante que o perdão seja algo constante em nossas vidas? Meus irmãos, esse trecho ele vai nos trazer algumas lições do porquê é preciso decidirmos e ficarmos firmes nessa decisão tão sublime, tão maravilhosa, às vezes tão difícil, é bem verdade, de perdoar. A primeira razão que esse trecho nos mostra do porquê é preciso decidirmos perdoar é porque perdoar é usar de compaixão.
Perdoar é usar de compaixão, é o versículo 27 que lemos. Então o senhor daquele servo, movido de compaixão? Não, movido de íntima compaixão. Isso é algo muito profundo, porque é íntimo. E perdão é um assunto na Bíblia que pode figurar entre os assuntos mais difíceis da vida cristã para alguns. E não é para menos, meus irmãos. Não é para menos. Tanto perdoar quanto pedir perdão são atitudes que mexem com o íntimo, com o âmago do nosso ser. Vai lá no cerne de quem nós somos. Mexe diretamente com as nossas estruturas, nos abala de forma poderosa. Me permitam, irmãos, por favor, ser aqui claro e ouçam, por favor, de boa mente, o que quero dizer, porque eu digo com todo o amor do meu coração e eu não me isento disso que vou dizer, muito pelo contrário, eu estou inserido nisso, mas muitas vezes é difícil para nós falarmos ou perdoarmos as pessoas, porque esse assunto mexe diretamente com o nosso ego. Falar de perdão é mexer diretamente com o nosso ego. Quando o assunto é perdão bíblico, porque existe o perdão no mundo. Não, eu perdoo, mas fulano morreu para mim. Eu perdoei, mas eu não quero ele nem perto. Esse é o perdão que o mundo oferece. Um perdão que não serve para nada. Mas o perdão bíblico certamente vai pôr à prova o nosso orgulho, vai pôr à prova a nossa humildade, vai pôr à prova o nosso temor a Deus. É algo, meus irmãos, que mexe diretamente conosco. Quando o assunto é perdão bíblico, para quem precisa perdoar, o perdão muitas vezes é difícil, porque mesmo tendo sido humilhado de alguma forma, nós precisamos deixar completamente de lado o valor e importância que damos a nós mesmos, que é alto, que é grande, o valor que damos a nós, para que a pessoa que nos humilhou receba de nós o direito de viver em pé de igualdade ao valor e importância que nós damos a nós mesmos. Como isso pode ser difícil. Eu fui humilhado, mas o perdão bíblico diz que a pessoa que me humilhou precisa ser perdoada por mim, e quando eu perdoo essa pessoa, eu estou dizendo que o valor dela é igual ao meu, apesar de tudo aquilo que ela fez ou falou para mim. E isso mexe diretamente conosco. Mas quando o assunto é perdão bíblico, ele também mexe com aquele, não somente que precisa perdoar, mas mexe também com aquele que precisa pedir perdão. Porque o perdão muitas vezes é difícil nessa situação, porque é preciso ir até a pessoa para que falhamos. Não é que nós podemos ir, nós devemos ir. A Bíblia diz que nós devemos ir pedir perdão. Devemos reconhecer que falhamos, que cometemos uma falta e devemos nos humilhar, assumindo a culpa pelo nosso erro. Meus irmãos, como isso pode ser difícil? Porque isso está impregnado na natureza humana. A gente querer desviar, a gente querer fugir do assunto. Eu não minto quando digo isso para os irmãos. É só nós pensarmos em Adão e Eva. As árvores no jardim. Eles comeram da árvore do fruto do bem e do mal. Fruto esse que era proibido. Então Deus, quando vai falar com Adão, quando ele vai falar com Eva, Deus ele diz: Adão, você comeu do fruto que eu disse que não era para você comer? E a resposta de Adão é: sim, Senhor, eu reconheço o meu pecado, a minha falta, eu comi. Foi isso que Adão fez? Não. Adão ele olha e fala assim: ó, a mulher que o Senhor me deu,
estava aqui na minha, tranquilo, ela veio com fruto, e eu acabei. Mas, Senhor, a bem da verdade é que eu não lembro de ter pedido esposa para o Senhor, não. Foi o Senhor que trouxe, a Bíblia diz, foi o Senhor que trouxe ela para mim. Foi essa saída de Adão, transferir a culpa. E quando nós vamos pedir perdão, a Bíblia ensina que nós devemos assumir a nossa responsabilidade. Nós precisamos dizer, meu irmão, me perdoe, eu errei. E pedir perdão, meus irmãos, não é a gente dizer assim, fala, meu irmão, me perdoe, mas é que aquele dia eu não estava bem. A gente não está assumindo a responsabilidade, a gente está transferindo a culpa para o dia. E o dia não tem nada a ver com isso. Meu irmão, me perdoe, mas é que, sabe, eu estou passando por uns problemas no trabalho, mais uma vez, transferimos a responsabilidade do pedido de perdão para o problema no trabalho. O problema no trabalho não tem nada a ver com isso, muito menos o irmão. Pedir perdão, meus irmãos, não é fácil, porque mexe diretamente conosco, com o nosso orgulho, e não só. Para quem precisa perdoar, o perdão muitas vezes é difícil, porque precisamos ser humildes para reconhecer. Isso é para quem precisa perdoar. Nós precisamos ser humildes para reconhecer que não somos melhores do que aqueles que já falharam conosco. E essa é a realidade, meus irmãos. Eu amo tanto a palavra de Deus, que a palavra de Deus não nos deixa sem resposta. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela traz uma régua, ela traz um nível para cada um de nós. Todos nós temos um nível dado pela palavra de Deus. Não é pelo pastor Fernando, pastor Carlos Júnior, pastor Ebenezer, missionário Mateus, ninguém. É a Bíblia quem dá. Qual é o nível? Está em Romanos 3:23. Porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Esse é o nível. E nós precisamos entender que não somos melhores do que ninguém, nós já falhamos com outras pessoas. Isso nos torna réu, tanto quanto aquele que falhou conosco. E para quem precisa pedir perdão, o perdão muitas vezes é difícil, porque precisamos ser humildes para reconhecer que falhamos e deveríamos ter agido melhor. Mas eu tive motivo para fazer aquilo, eu tive motivo para falar daquele jeito. Mas nós precisamos olhar e reconhecer que nós agimos mal e precisamos falar com o nosso irmão. Para quem precisa perdoar, ou para quem precisa pedir perdão, o perdão muitas vezes é difícil, porque precisamos abrir mão de nossas vontades para obedecer à vontade de Deus. É simples assim. Não importa se vamos perdoar ou se vamos pedir perdão, precisamos abrir mão da nossa própria vontade para obedecer o que a palavra de Deus diz. E a tendência que temos de achar que somos melhores do que os outros, meus irmãos, ela é real em nossas vidas. Somos humanos. Esse que vos fala é o primeiro da lista. Mas a palavra de Deus vai nos levar lá a Filipenses capítulo 2, versículos de 3-8, quando a Bíblia diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens, tomando a forma de servo, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. É o que a palavra de Deus nos diz. E pode, meus irmãos, de fato ser uma grande dificuldade, mas louvado seja Deus por esse mais. Quem perdoa, demonstra compaixão. Quem perdoa, demonstra que tem empatia pelo próximo. Quem perdoa, demonstra que sabe que pode cometer falhas também. E sabe que o seu dever, ou o nosso dever, é tratar o próximo com a mesma tolerância, com a mesma longanimidade, com a mesma amabilidade com as quais
gostaríamos de ser tratados, porque quando nós perdoamos as pessoas, nós estamos obedecendo o que a palavra de Deus diz, quando ela vai falar que devemos perdoar uns aos outros. Isso é uma realidade. Nós demonstramos compaixão quando perdoamos as outras pessoas. Quem perdoa demonstra que tem Jesus no coração. Quem perdoa demonstra que é guiado pelo Espírito Santo. Quem perdoa demonstra que a sua vida, ela é de fato governada por Deus. E que pratica aquilo que Deus quer. E a consequência disso, quem perdoa alegra o coração do Senhor. É difícil, meus irmãos, com certeza é. Mas não é impossível. Em Cristo, tudo é possível. Se você crê, a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Portanto, meus irmãos, demonstremos compaixão, usemos do perdão em nossas vidas, porque isso alegrará o coração do nosso Deus, mas não só isso. Tem mais bênçãos que advêm de uma vida decidida a perdoar. Perdoar dá libertação. É o versículo 27. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o. Libertou. Quando o rei perdoou o seu servo devedor, o servo foi liberto. A falta de perdão pode nos levar a consequências terríveis em nossa vida. A falta de perdão. Consequências terríveis. Rancor, ódio, amargura, afastamento. Tudo isso é o que gera a falta de perdão. A minha pergunta é, dessas 4 coisas mencionadas aqui, eu poderia mencionar muitas outras, mas eu quis resumir somente a isso. Essas 4 coisas mencionadas, rancor, ódio, amargura e perdão, qual delas é boa? Pois é. Já diz um ditado que fala o seguinte: guardar rancor é tomar veneno querendo que a outra pessoa morra. E a gente sabe quem vai morrer, quem vai ser prejudicado. De repente, a nossa vida, quando não está liberando perdão, desculpem a expressão, a nossa vida, ela está toda amarrada àquela situação. Tudo nos faz pensar naquilo, tudo nos remete àquilo, tudo faz voltar àquela determinada situação. E aí nossas decisões são baseadas naquilo que aconteceu. Tudo na nossa vida acaba ficando limitado, porque toda uma vida que temos para trás, não somente isso, toda uma vida que nós temos adiante de nós se resume e se prende a uma única determinada situação pontual, e ficamos presos, ficamos amarrados a um fardo pesado, e que só vai ficando mais pesado a cada dia que passa, a cada passo que damos em nossa vida. Uma vida sem perdão se resume a isso. Uma vida pesada. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Mas para aquele que perdoa, meus irmãos, há libertação. Para aquele que perdoa, a vida não se resume a algo passado, mas ela se liberta para um futuro promissor, se liberta para uma vida cheia de benevolência, que é o contrário do rancor. Se volta para uma vida cheia de amor, que é o contrário do ódio. Se volta para uma vida cheia de doçura, que é o contrário de amargura. Nos levam à vida de comunhão, que é o contrário de afastamento. Isso é o que proporciona para nós o perdão. Perdão traz libertação. Perdão, meus irmãos, faz com que a nossa vida fique extremamente leve. E aqui nós precisamos nos lembrar de uma coisa. Para aquele que precisa pedir perdão, e pede. A libertação do peso da culpa, a libertação do peso da vergonha, a libertação do peso da desilusão, a libertação do peso da decepção. Eu falhei com alguém, eu estou pesado, eu ainda não pedi perdão para essa pessoa, mas a minha vida ela está pesada, a minha vida está difícil de caminhar, o fardo está pesado. E nós vamos aos pés de Jesus, pedimos primeiramente perdão a Ele, porque, irmãos, toda vez que nós negamos perdão a alguém, nós precisamos pedir perdão a Deus, porque foi a Ele primeiramente que nós pecamos, foi a Ele primeiramente que nós faltamos. E quando a gente vai a Jesus,
Mateus capítulo 11, versículo 28, nós vemos o convite, Jesus dizendo: vinde após mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vou parafrasear aqui, tá? Jesus, ele diz: vamos trocar? Esse fardo que você está levando é muito pesado. Ele te impede de caminhar. O meu fardo é um fardo leve. Vamos trocar. Dá esse fardo pesado aqui. Toma esse leve. Vai falar com teu irmão. Peça perdão para ele. Receba o perdão. E vai viver a sua vida. Deixa de ficar vivendo uma vida pesada. Mas vai procurar outras coisas. Vai procurar fazer a minha vontade. Para que a sua vida seja uma vida abençoada e maravilhosa. Meus irmãos, para aquele que precisa perdoar, isso também é uma libertação. Porque nós podemos amarrar a nossa vida de tal forma que ela também começa a ficar pesada. Mas quando a pessoa vem diante de nós e pede perdão, com o coração de fato arrependido, meus irmãos, nós não somos mais o senhor daquela pessoa. Nós não estamos mais com o peso, com a responsabilidade sobre nós. Mas nós podemos dizer: graças a Deus, está tudo resolvido, está tudo bem, vamos seguir e vamos caminhar na presença de Jesus. Meus irmãos, quem perdoa, dá libertação. Não somente isso, que aquele relógio não é crente. Perdoar para impactar vidas. Quem perdoa, impacta as vidas à sua volta. É o versículo de número 31. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito. As pessoas que estavam em volta, não são as duas pessoas mencionadas, não são as duas pessoas principais, vamos dizer assim, dessa parábola que o Senhor Jesus contou, mas são os conservos que estavam em volta dessas pessoas. Esses conservos que estavam em volta foram chocados. Esses conservos, eles ficaram impactados com a decisão daquele outro conservo que mandou prender aquele que lhe devia. Eles foram, meus irmãos, impactados com aquilo. Tanto que foram falar para o seu senhor: olha, aquele servo que o senhor perdoou, ele lançou o outro na prisão. Eles foram, meus irmãos, impactados. Mas, certamente, isso os impactou, porque primeiramente, o perdão do seu senhor para com aquele servo os impactou, e eu tenho certeza que impactou muito mais. Sabe por quê? Vamos tentar transformar um pouquinho em valores para o dia de hoje? 100 dinheiros corresponde a exatos 100 dias de trabalho. E aí, eu dei uma pesquisada no Google, e eu vi a média do salário diário do brasileiro hoje em dia, que dá, milionários, R$ 47,07 por dia. Multiplicado isso por 100, eu fiz a conta e anotei aqui, para eu não cometer nenhum agafe, R$ 4.707. 100 dias de trabalho equivalem a aproximadamente R$ 4.707. Agora, o servo que foi perdoado pelo seu senhor, a Bíblia diz que ele devia a importância de 10.000 talentos. E o talento, ele tem as suas medidas de peso, de valor, tanto no Velho Testamento, que ali é um pouco mais uniforme, vamos dizer assim. No Novo Testamento varia um pouco. Mas pegando ali uma média, 10.000 talentos hoje equivaleria a mais de 10 milhões de dólares. Não estamos falando, meus irmãos, nem do nosso real, que está aí, né, batalhando. Estamos falando de dólares, mais de 10 milhões. Vê a discrepância da coisa? O Senhor perdoou uma dívida gigantesca, enquanto que o conservo não queria perdoar uma dívida que é pequena. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o mundo vai dizer para nós hoje que perdão é sinal de fraqueza. O mundo vai tentar ensinar para nós que perdão é tolice. O mundo vai tentar dizer que perdão é autodesvalorização. Você não se ama, você não se gosta, você não deve perdoar as pessoas.
Isso é o que o mundo tenta ensinar. Mas a verdade, meus irmãos, é que perdão sempre foi demonstração de uma vida cheia do poder de Deus. Perdão sempre foi DNA de Deus vivendo na vida. Sempre foi. A Bíblia sempre mostrou que perdão vem de Deus. E é por isso que a gente não vai dar ouvidos para o que o mundo diz. Mas nós vamos, meus irmãos, sim, exercitar o perdão em nossas vidas, porque quando nós não perdoamos, a vida das pessoas que estão à nossa volta são impactadas. Agora, quando nós perdoamos, essas vidas também são, mas são impactadas para o bem. O impacto faz com que essas pessoas olhem para Jesus, não para nós, mas para Jesus, mostrando o quanto nós somos guiados por Deus a ponto de perdoar, às vezes, absurdos. Mas nós não ficamos presos a essas coisas, porque Jesus, meus irmãos, é poderoso para nos fazer viver uma vida muito melhor, para nos abençoar muito mais do que quando nós fomos humilhados. Esse é o nosso Deus. Ele impacta as vidas. E quanto mais perdoarmos, mais de Deus haverá em nós. Essa conta é simples. E para finalizar, perdoar é necessário em nossas vidas para parecermos mais com Jesus. Deixa eu dizer algo muito importante. Essa parábola não está falando de salvação. Essa parábola não fala de salvação de almas, não fala de salvação de vidas. Em casa, leia o capítulo 18 completo. Você vai perceber que Jesus está ensinando sobre o perdão entre irmãos. Nada tem a ver com a salvação. Mas essa parábola, ela apresenta alguns elementos, sim, que se conectam diretamente com uma verdade. Uma verdade que nós vivenciamos. Ou melhor, uma verdade que todo aquele que já entregou a sua vida a Jesus Cristo conhece, sabe e já vivenciou. A de que havia uma dívida que era impossível para nós pagarmos. A nossa dívida era de muito mais de 10 milhões de talentos, se nós podemos colocar um valor. O pecado trouxe para nós, irmãos, uma dívida que resultaria em uma condenação eterna. Mas o perdão de Jesus resulta em salvação eterna. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Jesus, meus irmãos, nos perdoou, e Ele nos perdoa sempre que o buscamos, arrependidos em nossos corações. Quem perdoa, demonstra que quer ser parecido com Jesus. Quem perdoa, demonstra que essa é a vontade de Deus, viva em sua vida. Porque Efésios capítulo 4, versículos de 13 a 14 diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Quando nós perdoamos, meus irmãos, nós parecemos mais com Jesus. E muitas vezes nós cristãos falamos: meu Deus, qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas? A palavra de Deus nos diz que perdoar é vontade de Deus para nossas vidas. E que nós, meus irmãos, saiamos daqui hoje decididos a viver uma vida de perdão. Que Deus nos abençoe. Pastor Carlos Júnior. Não poderia, irmãos, ser mais clara a mensagem para os nossos corações nessa manhã. O que Deus pede de nós é que nós entreguemos tudo a Ele, inclusive as injustiças que fazem contra nós. Porque a palavra de Deus foi clara em dizer que nós não temos o direito de não perdoar. Nós não temos o direito. Não importa o que fazem contra você, o que fazem contra mim. Não importa as injustiças que falam contra você. Não importa as injustiças que falam contra mim. Não importa as injustiças que aconteçam. Nós não temos o direito de não perdoar. Foi isso que nos foi apresentado por Deus nessa manhã através da vida do pastor Fernando. E essa é uma resolução que a gente tem que ter para a vida. Senhor, eu não tenho o direito de não perdoar. Me ajude a perdoar. Quando o Senhor falou que a porta era estreita, o Senhor não estava brincando. A porta é estreita. É muito estreita.
Mas como bem disse o pastor, pelo poder do Senhor, nós conseguimos. E eu convido você a baixar a sua cabeça nessa manhã. A minha primeira pergunta é para você que necessita do perdão de Deus. Você ainda não é um crente no Senhor Jesus. Você ainda não confessou Jesus como o Senhor de sua vida. Mas entendeu que precisa deste perdão. Precisa de Jesus. E você quer hoje dizer: eu entrego a minha vida a Jesus como meu Senhor e Salvador. Alguém assim? Levante sua mão, eu quero orar por você. Eu não sei se todos são crentes, mas eu preciso perguntar, e pergunto mais uma vez: há alguém aqui que ainda não confessou Jesus como Senhor? Levante sua mão. Agora a pergunta é para nós, crentes no Senhor Jesus. Você tem tido dificuldade com essa questão e quer pedir ajuda do Senhor para que você consiga, dia após dia, perdoar, não levar em consideração aquilo que a pessoa fez com você, mas você sabe que não consegue isso sozinho, e você precisa de oração, precisa da ajuda do Senhor. Eu sou o primeiro a levantar a minha mão. Há mais alguém assim? Amém, 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 glórias a Deus, amém. Eu vi, e eu vou pedir para que esses irmãos fiquem em pé nessa manhã. Amém, 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 graças a Deus, amém. Amém. Eu preciso, pastor, da ajuda do Senhor para perdoar alguém. Há mais alguém assim? Fique de pé em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Quantas pessoas. E eu também estou aqui em pé, porque eu preciso da ajuda do Senhor nessa questão. Há mais alguém? Amém. Amém. Às vezes um irmão, às vezes um parente, às vezes um vizinho. Há mais alguém? Amém, amém, louvado seja Deus. Nós vamos orar. Eu convido todos agora a ficarem em pé, por favor. Deus sabe quem ficou em pé em resposta a este convite. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui pedindo a sua ajuda para aplicarmos aquilo que o Senhor nos trouxe nessa manhã. Ó Deus, nós não temos o direito de não perdoar. Como a Tua palavra nos disse nessa manhã, nós não temos o direito. Nos ajude, ó Deus, até porque, como a Tua palavra nos disse, nós somos pecadores, e se não fosse o perdão do Senhor na nossa vida, o que seria de nós? Obrigado pelo Seu perdão, e nos ajude, ó Deus, a perdoar. Eu quero pedir, Pai, a Tua ajuda especificamente para os irmãos que ficaram em pé, pedindo a Sua ajuda. Quantos irmãos, e eu também estou incluso nisso, ó Deus. Eu peço a Tua bênção sobre nós, a Tua ajuda sobre nós, ó Deus, porque sem ela nós não conseguiremos. Mas obrigado, porque a Tua ajuda, ó Pai, é disponível para nós. E eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos cantar uma estrofe de um hino. Solte sua voz, louve.